Olá, sejam bem-vindos ao Nutrition Day Multi. Meu nome é Thaís, sou nutricionista oncológica e vou passar para vocês hoje a aula sobre manejo nutricional de efeitos adversos no tratamento oncológico. Quando falamos de nutrição e oncologia, devemos sempre lembrar o quanto é importante ressaltar a desnutrição, porque ela ainda apresenta uma alta prevalência nessa população, sendo que 40% a 80% dos pacientes com câncer apresentam desnutrição em algum momento do tratamento. A desnutrição, ela tem várias consequências negativas para o paciente, aumentando então a toxicidade do tratamento, a morbimortalidade, a hospitalização e consequentemente os custos. E com isso vai diminuir a resposta ao tratamento do paciente e a sua qualidade de vida. Essa desnutrição, ela pode acontecer por diversos fatores. Então pode ser por efeitos locais do tumor ou por efeitos do tratamento, que entra então como exemplo odinofagia e disfagia, que pode acontecer muito na radioterapia de cabeça e pescoço, a mucosite oral, que pode acontecer durante a quimioterapia ou também em radioterapia de cabeça e pescoço. Outros sintomas como saciedade precoce, obstrução intestinal, diarreia, má absorção, que são sintomas do tratamento ou complicações desse tratamento. As alterações metabólicas são outros fatores que também podem influenciar na desnutrição do câncer. Então, o paciente com uma doença avançada, ele tem um aumento do gasto energético de repouso, que pode ser de 60% a 150% a mais, um aumento do catabolismo proteico, aumento de lipólise e outros fatores. É um paciente que vai ter um aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias e com isso vai trazer consequências negativas de aumento de catabolismo proteico, como já citei de exemplo, ou também de aumento de saciedade. Outros fatores que também influenciam nessa desnutrição são fatores psicossociais, incluem depressão, ansiedade, aversão alimentar, que vão dificultar a aceitação alimentar do paciente oncológico. Bom, quando temos o paciente, então, nós temos que fazer uma série de fases, de etapas, para chegar na terapia nutricional mais adequada. Então, iniciamos com a triagem nutricional. O primeiro ponto, eu tenho que avaliar qual é o risco que esse paciente apresenta, se ele apresenta risco ou não nutricional. Vários são os métodos utilizados de triagem nutricional, mas claro que cada um deve utilizar aquilo que corresponde mais à sua realidade. A partir do momento que o paciente apresenta esse risco nutricional, eu vou ter então a avaliação nutricional. E também tudo vai depender do que eu tenho disponível no momento para realizar a avaliação nutricional. Desde métodos subjetivos, como a avaliação subjetiva global produzida pelo paciente, até métodos mais sofisticados, como a tomografia computadorizada. Então, os métodos ideais, na verdade, ainda são bem avaliados e discutidos, porque depende também do que você tem ali na realidade, na prática do dia a dia. Após a avaliação do estado nutricional, eu vou calcular as necessidades nutricionais do meu paciente. Então, quanto eu vou ofertar para ele de caloria, quanto eu vou ofertar de proteína, quanto eu vou ofertar dos demais nutrientes. Então, qual é o momento em que ele está vivendo para eu poder fazer o cálculo dessas necessidades nutricionais. O quanto está sendo o estresse desse paciente para eu calcular calorias e proteínas, por exemplo. E então, por fim, eu vou determinar a melhor terapia nutricional para o paciente oncológico diante do que eu estou observando naquele momento. Então, de diagnóstico nutricional, tratamento em que ele está passando e todos os sintomas que ele pode apresentar. Então, os objetivos da terapia nutricional vão incluir a manutenção ou recuperação do estado nutricional, a melhora da qualidade de vida e o que vamos focar hoje, o auxílio no manejo dos sintomas, que vai ser então o tema abordado na nossa aula.
Quando falamos então de terapia nutricional na oncologia, pensamos no controle dos sintomas. O que eu posso mudar na alimentação do paciente quando ele apresenta náuseas, quando ele apresenta odinofagia ou disfagia, que é a dor ou a dificuldade para engolir, a mucosite oral, entre outros sintomas. Também vou pensar na terapia nutricional oral. E aí eu tenho como um ponto de partida uma aceitação alimentar abaixo de 60% das suas necessidades por 3 dias consecutivos. Mas já gostaria até de enfatizar aqui com relação à terapia nutricional oral, que independente do sintoma que meu paciente está apresentando, ele vai ter uma alteração na alimentação. Então a terapia nutricional oral, com o uso da suplementação, ela vai ser fundamental no manejo desses sintomas. E claro, aqueles pacientes que apresentam uma aceitação alimentar abaixo de 60% das suas necessidades por 3 dias consecutivos vão ter a indicação da terapia nutricional enteral. Esses são casos que devem ser discutidos com toda a equipe multiprofissional, devemos avaliar o prognóstico do paciente antes de incluir uma terapia enteral tão imediata. Mas uma vez que eu determinei que será feita a terapia enteral, eu devo iniciar o mais precocemente possível essa dieta enteral. Então, pensando no início de 24 a 48 horas. Bom, gente, antes da gente continuar com a aula da Thaís e dela realmente, efetivamente falar do manejo desses sintomas, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, para que vocês possam refletir sobre o assunto e discutir aí entre vocês. Como que vocês fazem? Existe um protocolo de terapia nutricional no serviço de vocês para minimizar esses efeitos colaterais e essas perdas que o paciente tem durante o tratamento? Então essa é uma pergunta que eu faço para vocês e eu gostaria que vocês tivessem um tempinho para fazer essa discussão também. Além dessa pergunta, eu tenho uma dica para dar para vocês. Não sei se vocês conhecem esse guideline, que é uma parceria entre a MAASC e a ESMO. Eles lançaram esse guideline, na verdade eles fizeram uma atualização desse guideline agora em 2016, e eles classificam as drogas quimioterápicas de acordo com o seu poder emetogênico, que a gente sabe que náusea e vômito é um dos principais sintomas, uma das principais queixas que os pacientes oncológicos têm, e a gente sabe que esses sintomas podem sim interferir na ingestão alimentar deles. Então, um guideline muito interessante. Eu acho que para o nutricionista que trata o paciente oncológico é interessante a gente saber quais são os protocolos quimioterápicos que aquele paciente está fazendo e a gente conseguir se antecipar ao tratamento nutricional que a gente vai oferecer a esse paciente quando a gente conhece o provável efeito colateral que essa droga pode ter naquele paciente. Então esse guideline ele classifica essas drogas com alto poder emetogênico. O que é isso? Quando 90% dos pacientes que vão receber aquela droga vão apresentar náusea e ou vômito, moderado poder emetogênico, quando o paciente ele tem chance de apresentar 30 ou 90% dos pacientes têm chance de apresentar náusea e vômito, baixo poder e mínimo poder emetogênico. E aí ao lado vocês podem ver que eu coloquei algumas drogas de acordo com o seu poder emetogênico, mas o guideline é super completo, tem todas as drogas disponíveis no mercado atualmente, até 2016, lançadas até 2016, classificadas de acordo com o seu poder emetogênico. Então essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Agora eu passo a palavra novamente para a Thaís. Então, o primeiro sintoma que nós vamos abordar é a inapetência. Ela é comum em pacientes com doença avançada, pacientes com diversos esquemas de quimioterapia e pacientes que fazem radioterapia de sistema nervoso central, abdômen e na região pélvica. Então, na alimentação, o primeiro ponto que eu tenho que pensar é que o paciente tem que comer pequenas porções em intervalos mais curtos. Como ele vai estar sem apetite, não adianta eu ofertar a mesma quantidade de alimentos que ele está acostumado. Então eu tenho que fazer um fracionamento maior e reduzir o volume dessa alimentação. Assim também como comer devagar e mastigar bem os alimentos, até para ele sentir melhor o sabor desses alimentos. E também pensar em aumentar o valor calórico das preparações.
Utilizar azeite, queijo, farinha láctea, leite condensado, creme de leite, por exemplo, para enriquecer aquela preparação que ele está conseguindo comer. Sempre pensando também quais são as preferências do paciente. Quando ele não tem apetite, não adianta ofertar aquilo que ele não gosta, porque a gente vai piorar a aceitação dele. Então, eu vou sempre pensar o que ele prefere naquele momento. E aqui já vamos abordar um pouco mais sobre terapia nutricional oral mais para frente, mas na inapetência já se faz extremamente importante a suplementação. O próximo sintoma são as náuseas. As náuseas são comuns nos pacientes no período pós-operatório, por conta das drogas utilizadas na anestesia, em diversos esquemas de quimioterapia e na radioterapia também para o tratamento de tumores de sistema nervoso central, abdômen e pelvis. Então, o paciente que apresenta náusea, primeiro ponto é retirar aquilo que pode piorar essas náuseas, que entram então alimentos mais gordurosos, frituras, alimentos que são doces concentrados. É um paciente que vai preferir alimentos mais frescos, então a fruta, o iogurte, o picolé, por exemplo, eles são bem mais aceitos nesse período, e preparações também sem molhos, então a preparação e alimentos mais secos. Aumentar o consumo de alimentos cítricos e gengibre. Então, quando eu falei do picolé, pode pensar num picolé de limão, utilizar o próprio limão, o suco de limão ou até gotas de limão antes da refeição, e a gente vai falar bastante do limão. E o gengibre, que também tem ganhado muito espaço com relação à ação antiemética no paciente oncológico durante a quimioterapia principalmente. Esse paciente nauseado deve evitar os jejuns prolongados. Sabemos que quanto mais tempo sem alimentação, maior o enjoo, e também comer as pequenas porções em intervalos mais curtos. Sempre que possível, permanecer longe do preparo das refeições e se alimentar em locais arejados. Pacientes que estão internados, o ideal é que, com auxílio do acompanhante ou da própria equipe de enfermagem, quando a refeição chega no quarto, retirar a tampa do prato longe do paciente, para que aquele vapor não vir direto no rosto do paciente e provocar náuseas. Só para enfatizar um pouquinho, sobre o gengibre, ele tem sido extremamente estudado com relação à sua ação antiemética nos pacientes oncológicos em quimioterapia. O que ainda é discutido nos estudos é a forma de administração. Então, o que vem mostrando que tem um resultado positivo, que tem redução significativa de náuseas, principalmente de forma aguda, é quando administramos o gengibre 3 dias antes do primeiro dia do ciclo da quimioterapia e mantém por mais 6 dias. Os estudos mostram principalmente o consumo através de cápsulas, mas a gente pode já iniciar o uso do gengibre através da alimentação. Então, posso misturar com suco de fruta cítrica, posso fazer o chá de gengibre ou até mesmo ralar e colocar no prato em que o paciente vai se alimentar. O próximo sintoma é a alteração do paladar. Comum nos pacientes com doença avançada, e a alteração do paladar ela pode ser provocada pela própria doença, pelo próprio tumor. Então, por isso que nós observamos em outros pacientes que não estão somente no tratamento. Na quimioterapia, por diversos esquemas de quimioterapia, e pacientes que fazem radioterapia para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Então, o uso de temperos naturais, ele é o ponto principal aqui nesse sintoma. Exatamente acentuar o sabor por ervas e especiarias. Então, evitar colocar mais sal, colocar mais açúcar, onde eu posso trazer uma consequência negativa. Alimentos ácidos ajudam bastante, então volto a repetir sobre o limão. Então, pingar gotas de limão, gotas de laranja, por exemplo, antes do paciente se alimentar. O alimento ácido, ele estimula a salivação, e a saliva faz parte do paladar. Ele vai sentir melhor o sabor do alimento. Balas azedas ou mentoladas também podem ajudar, e também a alteração do talher. O paciente oncológico relata muito o gosto metálico do alimento. Então, o contato com o talher de metal o tempo inteiro durante a refeição pode acentuar esse sabor metálico.
às vezes a troca por um talher de plástico pode trazer um benefício para ele naquela refeição. Todas essas dicas, todas essas condutas, todas essas alterações, nós vamos avaliar paciente a paciente e ir adaptando conforme a individualidade de cada um. Para o sintoma de boca seca, ou também conhecido como a xerostomia, também comum em diversos esquemas de quimioterapia e na radioterapia de cabeça e pescoço, o ideal é que o paciente mantenha a boca mais úmida, ingerindo mais líquidos ao longo do dia. E também eu devo pensar aqui não somente na água, nos sucos, na água de coco, que além de ajudar a hidratar, vai manter a boca mais úmida, e eu também vou fornecer um pouquinho mais de calorias e pensando nos sucos naturais, vitaminas e minerais. Acrescentar caldos e molhos, então aqui eu já não posso ter uma preparação muito seca, porque isso vai dificultar até a própria deglutição dele na formação do bolo alimentar. As gotas de limão antes de se alimentar são benéficas na boca seca também, estimulando então a salivação, assim como o consumo das balas azedas ou mentoladas. E mastigar, chupar gelo feito de água, de sucos naturais ou água de coco ao longo do dia vai também auxiliar a deixar a boca mais úmida durante todo o período. A mucosite oral é um outro sintoma que é muito comum nos pacientes em tratamento de quimioterapia e na radioterapia de cabeça e pescoço, e um sintoma extremamente importante, que é o que faz muitas vezes o paciente parar de se alimentar via oral e ir para uma terapia nutricional enteral ou, dependendo da gravidade, até para uma nutrição parenteral. No caso da mucosite oral, o aumento da hidratação é importante, até porque o paciente aqui, principalmente em radioterapia de cabeça e pescoço, ele apresenta todos esses sintomas juntos. A boca seca, alteração do paladar, a mucosite oral. E o primeiro ponto é modificar a consistência dos alimentos, né? Então ele não deve consumir alimentos secos e duros, pois pode machucar as feridas que foram feitas ali na boca e pode sangrar. E evitar o que é ácido, os extremos de temperatura, os condimentos fortes. Então, por isso que eu tenho que adaptar individualmente. O paciente que tem a mucosite oral e tem alteração do paladar e a boca seca, eu não posso utilizar o ácido, que seria benéfico para a alteração do paladar e para a boca seca. Mas para a mucosite oral não vai trazer o benefício. Reduzir o sal das preparações. O sal ele vai causar uma queimação mesmo naquela ferida, e lembrando que essas feridas elas só serão cicatrizadas no caso da radioterapia no final do tratamento. Então, durante todo esse período eu tenho que evitar esses alimentos para não piorar a gravidade da ferida ou trazer aí sangramento, por exemplo. E a crioterapia, então o uso do cubo de gelo ou do picolé mesmo, ele é benéfico, mas observamos uma redução importante da mucosite oral, principalmente na quimioterapia de condicionamento de transplante de células tronco hematopoéticas, ou também na crioterapia quando é feita a quimioterapia com fluoracil, o quimioterápico fluoracil. A disfagia e a odinofagia são outros sintomas que acontecem comumente nos pacientes que irradiam a cabeça e pescoço e região do pulmão, a região torácica. E a primeira alteração é a consistência dos alimentos. Para o paciente conseguir se alimentar e não ter mais dor para engolir, eu tenho que deixar a alimentação mais macia. E aí lembrar também que quanto mais vou deixando pastosa essa alimentação e diluindo, eu estou reduzindo o valor nutricional. Então a suplementação nutricional vai ser importantíssima aqui também. Evitar os alimentos mais secos, a mastigação ela deve ser adequada e sempre contar com o auxílio da fonoaudiologia. Então, em casos mais graves, antes de determinarmos a consistência que o paciente vai se alimentar, ele deve passar por uma avaliação da fonoaudióloga para que ela sim avalie se não está tendo nenhuma penetração, nenhuma aspiração daquele conteúdo alimentar e qual é a melhor consistência que podemos manter para o paciente. A esofagite é um sintoma comum na radioterapia de pulmão e as condutas entram alterar a consistência conforme a dor que o paciente apresenta, então vai ser individualizado. Quanto maior a dor, mais pastosa a alimentação eu tenho que deixar.
Mastigar bem os alimentos, evitando a aerofagia, evitar as frituras e alimentos gordurosos, que sabemos que isso vai piorar aquela queimação, aquele refluxo. Evitar deitar logo após as refeições, exatamente também para não facilitar o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. Consumir os alimentos em temperatura ambiente e reduzir o consumo de chocolate, cafeína, frutas cítricas, refrigerantes e condimentos irritantes da mucosa. Então, são todos alimentos que podem piorar essa inflamação do esôfago. E lembrando, é comum em radioterapia de pulmão, na região torácica, e a radioterapia ela só vai recuperar do efeito depois que terminar o tratamento. Então, são condutas que já temos que orientar o paciente logo no início desse sintoma. A diarreia é um sintoma comum em diversos esquemas de quimioterapia, mas principalmente aqueles que incluem fluoracil e irinotecano, e na radioterapia também da região pélvica. Então, a alimentação para o paciente que apresenta diarreia vai ser uma dieta totalmente sem resíduos. Não posso ofertar alimentos que vão auxiliar na formação do bolo fecal e estimular ainda mais a frequência das evacuações. Também devo tirar os alimentos gordurosos e aumentar a hidratação, já que a gente tem uma perda importante de água e eletrólitos quando ocorre a diarreia. E também pensar em probióticos e pré-bióticos no paciente durante o tratamento, para reconstituição de flora intestinal e melhora do sintoma. Então, falando um pouquinho mais de probióticos, os estudos mostram que o uso do probiótico na quimioterapia pode reduzir a gravidade da diarreia. Mas são poucos os estudos porque durante a quimioterapia é muito comum o paciente apresentar imunossupressão. Então, eu tenho que pensar muito bem se eu posso ou não utilizar o probiótico num paciente que apresenta essa imunossupressão. Então, neste caso, que é a neutropenia, a palavra que a gente utiliza com uma frequência maior, onde eu tenho um número de neutrófilos abaixo do limite mínimo, eu penso então no uso dos pré-bióticos. Eu vou ter o benefício da redução da incidência de gravidade da diarreia também. Já na radioterapia, temos mais estudos que mostram que o uso dos probióticos reduzem a incidência e gravidade da diarreia. Os pacientes usam por um tempo menor os antidiarreicos. Como a imunossupressão ela não é tão comum na radioterapia quanto na quimioterapia, então os probióticos aqui apresentam um resultado superior. Mas devo lembrar, independente, eu sempre tenho que monitorar o leucograma do paciente e sempre que aparecer a neutropenia, eu vou então utilizar principalmente os pré-bióticos. A constipação é um sintoma que pode acontecer em pacientes que fazem quimioterapia com esquemas com base em alcaloides da vinca e na radioterapia da região abdominal. E aí eu vou então orientar meu paciente a aumentar a hidratação e vou ofertar mais fibras na alimentação dele, como o consumo de verduras e legumes, frutas laxativas e também os alimentos integrais. Novamente vou pensar nos probióticos e nos pré-bióticos e aqui eu também enfatizo o consumo dos pré-bióticos principalmente. Então, na constipação, a gente tem um resultado melhor na prática quando a oferta dos pré-bióticos, até porque se ele tem uma limitação da aceitação alimentar e ainda apresenta constipação, eu não consigo ofertar as fibras suficientes pela alimentação. Então, os pré-bióticos vão auxiliar nessa oferta de fibras para o paciente quando apresentar o sintoma. Só gostaria também de destacar nessa aula 2 nutrientes que são discutidos na oncologia e cada vez mais, que é a glutamina. É um aminoácido que sabemos que é fonte energética para enterócitos, para linfócitos, e que quando pensamos no paciente oncológico, que é um paciente normalmente desnutrido, que tem baixo teor de músculo esquelético, a gente tem uma redução dos níveis de glutamina, que é um dos pontos principais onde a glutamina é armazenada.
Então, quando eu tenho essa redução, eu estou diminuindo o substrato para células de rápida proliferação e posso agravar a mucosite de todo o trato gastrointestinal do paciente oncológico. Claro que esses pontos ainda precisam ser mais estudados. Os estudos que mostram o uso da glutamina, tanto se ela traz um benefício ou um malefício, têm as suas limitações. E são necessários, então, mais estudos com desenhos mais adequados para a gente chegar a alguma conduta mais adequada. O que devemos pensar sempre é em qual situação a glutamina ela pode ser benéfica. Então, será que em todas? E não, ela pode ser benéfica em algumas situações e outras não. E é isso que a gente tem que diferenciar. Então, nem todo paciente oncológico vai ter esse benefício. Então, nós vemos que para a mucosite oral os melhores resultados são quando os pacientes realizam radioterapia, que a glutamina vem mostrando que reduz a gravidade dessa mucosite oral e também da esofagite durante a radioterapia. Com relação à diarreia, a gente já tem resultados negativos. Então, o uso dos probióticos ou dos pré-bióticos tem um resultado melhor na diarreia induzida tanto por químio quanto por radioterapia. E vemos resultados aí que estão sendo questionados, que precisamos de mais estudos para confirmar se no transplante de células tronco hematopoéticas, então, a glutamina poderia reduzir a mucosite do trato gastrointestinal, complicações do tratamento e até mesmo a mortalidade. E gostaria de destacar também o ômega 3, um nutriente que tem muitos estudos e se fala muito em oncologia, e ele tem os seus benefícios na ação do peso do paciente, fazendo manutenção ou ganho de peso e até mesmo melhorando a composição corpórea, onde eu tenho um aumento da massa magra do paciente. Lembrar que é um nutriente anti-inflamatório, ele vai auxiliar na redução das citocinas pró-inflamatórias que eu citei no início da aula, que vão aumentar a quebra de massa magra, a saciedade do paciente, então ele vai reduzir a ação dessas citocinas e o estresse oxidativo. E estudos mostram que o consumo do ômega 3 durante o tratamento oncológico melhora a qualidade de vida. Então, a terapia nutricional oral é outro ponto que eu gostaria de destacar. Como eu tinha comentado, o paciente que apresenta baixa aceitação alimentar, ele já tem a indicação de iniciar com uma suplementação. Mas se eu tenho um paciente que tem uma aceitação alimentar adequada, mas a alimentação dele está alterada pelo sintoma, eu também tenho uma oferta baixa de nutrientes, onde a suplementação vai ser fundamental para então repor calorias, proteínas e demais nutrientes. Então, eu tenho que pensar, quando eu falo da suplementação, qual é a composição do suplemento para eu ofertar para o paciente. Naquele momento, eu quero um suplemento mais calórico, um suplemento mais proteico. Eu tenho que lembrar das especificidades. O meu paciente oncológico, ele ainda pode ser diabético, ele pode ser nefropata, ele pode ser hepatopata. Então, eu tenho que tomar todos esses cuidados na escolha do produto em si. A apresentação. O paciente oncológico, ele fica tomando suplemento por muito tempo. Então, tanto a apresentação quanto o sabor e o preparo de receitas com suplementos vão ser extremamente importantes para esse paciente, exatamente pelo tempo prolongado que ele precisa. Então, no momento pode ser que ele precise de um suplemento mais calórico e nem tão proteico, e em outro ele pode precisar de um mais proteico. E com isso eu posso utilizar então das formas de apresentação e sabores diferentes e até mesmo preparo de receitas com suplementos para auxiliar na aceitação e ele não deixar de tomar em nenhum momento. Para concluir então a nossa aula, é importante dizer que a intervenção nutricional adequada e individualizada melhora os sintomas, reduz a morbimortalidade, levando a um prognóstico mais favorável e se torna um fator importante para o sucesso do tratamento e recuperação do paciente. Muito obrigada!